Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de outubro de 2019. São 23 horas e 17 minutos. Lição número 9, do dia 1º de dezembro de 2019. 1º de dezembro é o primeiro domingo de dezembro, portanto é o dia da harpa cristã. O reinado de Davi. Texto áureo. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 12. Verdade prática. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Leitura diária. Segunda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Nossas vitórias vêm de Deus. Terça-feira, Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Ministérios e cargos têm de provir de Deus. Ou melhor, têm de provir de Deus. Quarta-feira, Isaías capítulo 40, versículo 11. Deus é o grande pastor da nossa vida. Quinta-feira, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Os pastores devem ser modelo para o rebanho. Sexta-feira, 2 Samuel capítulo 6, versículo 21. A certeza da vontade divina traz-nos confiança na obra. Sábado, Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. O cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Leitura bíblica em classe. 2 Samuel capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, a madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Hinos sugeridos: 250, 312, 365 da harpa cristã. Objetivo geral: demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Objetivos específicos: primeiro tópico, apresentar a constituição de Davi como rei. No segundo, evidenciar a consolidação do reino de Davi. E no terceiro, atestar a grandeza política do reinado de Davi. Introdução: o pujante reinado Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus, segundo Samuel 8,6.
Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel 5:2, e pela profecia de Gênesis, capítulo 49, 10, em relação a Jesus Cristo. A profecia de Miqueias está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então nós vemos que apesar de Davi ser de fato um guerreiro, não foi por sua habilidade que ele se tornou rei, mas porque a mão de Deus era com ele. Davi é constituído rei. 3 motivos para sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, norte, e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Pois era irmão da nação. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então nós vemos aqui 3 razões pelo qual ele poderia, pelo fato de que ele foi escolhido. Somente uma observação: nós vemos que ninguém é posto numa posição por acaso, precisa ter mérito, é verdade. Entretanto, nós vemos hoje que, infelizmente, pessoas sem mérito estão tomando posição nos nossos púlpitos. Davi como pastor e chefe. Às vezes porque parente de algum pastor, coisa parecida, isso não deve ser assim. Todo chamado tem que ser chamado por Deus, independente da habilidade que alguém possa ter. Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe, líder. Como pastor, ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Assim Deus zelava pelo seu povo. Salmo 23, Salmos 77 e 20. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não déspota ou um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Então nós vemos que aqui nós temos um pastor e um chefe com as qualidades exigidas. E é essa a questão. Para ser pastor, ou nesse caso, rei, né? Para ser pastor, precisa ter habilidade, é verdade, mas o principal é o chamado de Deus. Precisa ter a mão de Deus. Entrando em aliança com o povo, ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais, não monárquicas. Por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. 2 Samuel capítulo 8, versículos do 10 ao 18, 2 Reis capítulo 11, versículo 17, 1 Crônicas capítulo 11, versículo 3. Se de repente você é pastor, você não vai fazer nada sozinho, tu não tem que fazer tudo sozinho. Precisa delegar tarefas, precisa colocar cada um no seu devido lugar. Você sozinho você não consegue. Deus não te chamou para você fazer tudo sozinho. O teu principal papel é pastorear, é apacentar ovelhas e cuidar do rebanho. Na Provérbios 27 e 23, procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Síntese do tópico 1.
A constituição de Davi como rei se deu porque, primeiro, ele preenchia as condições da realeza. Segundo, tinha liderança militar. Terceiro, estava pautado numa promessa de Deus. Em outras palavras, posso até dizer que para os dias de hoje, antes de alguém ser pastor, precisa se preparar. Se porventura Deus o chamar, ele já está preparado. Mas também eu acredito que Deus também possa preparar aquele que ele chamar. Ou seja, Deus pode tanto capacitar uma pessoa para o pastorado, como também pode chamar alguém que já está apto para pastorear. A consolidação do reino de Davi. A edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2 e 5, e segundo Samuel, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob sua liderança. Neste caso, ela seria vista como um espólio próprio. Davi entra logo em uma luta contra os filisteus para expulsá-los. Sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca a orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob seu poder. Em outras palavras, Davi colocava sempre Deus na frente. Por isso que ele sempre vencia, porque Deus era com ele, porque ele tinha um coração voltado para Deus. Nas reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. É bom levar em consideração que Davi não tenciona apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor, o que por vezes para alguns causava escândalo, como foi para Mical, segundo Samuel capítulo 6, versículo 20. Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Nota que Davi tinha cuidado com as coisas de Deus, com todas as coisas relacionadas a Deus, e ele preservava e procurava fazer com que fossem elevadas. E nos cultos, nas reuniões, ele se entregava para adorar a Deus. Nós vemos às vezes que quando vai em alguma igreja, eu particularmente observo muito, que alguns pastores principalmente parece reprimido, não glorificam o nome do Senhor. Uma vez eu até ouvi alguém dizer um obreiro dizer que não podia glorificar muito a Deus porque pegava mal, porque ele era um grande obreiro. O que as pessoas iriam dizer se ele ficasse exaltando e levantando as mãos e coisas desse tipo? Para que você entenda a que ponto chegamos. As pessoas, ou até colocar nós, vamos generalizar, nós não nos entregamos para Deus como Davi fazia. Independente da sua formação, independente da tua qualificação, independente do teu chamado, primeiramente você é um adorador. Então você precisa adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus. Como está lá em João capítulo 4, versículo 24, que aquele que o adora em espírito e em verdade, independente de aonde estiver, independente do local. A suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi.
Ele e sua família teriam um grande nome, segundo Samuel capítulo 7, versículos do 1 ao 15. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. 1. A firmeza da sua família na terra. 2. Seus sucessores teriam a presença de Deus. E 3. Uma dinastia eterna, segundo Samuel capítulo 7, versículos do 11 ao 16. Portanto, a chamada de Davi foi algo duradouro e será duradoura. Síntese do tópico 2. A consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua aliança com todo o povo. Em outras palavras, Davi fez um bom trabalho. A grande política do reinado de Davi. As realizações militares. Nas Escrituras há registro das diversas ações militares de Davi, segundo Samuel capítulo 8, versículos do 1 ao 14. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Nota que Davi era um homem vencedor. Ele era vencedor porque ele fazia as coisas para Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que isso sirva para nós hoje, que nós venhamos usar a nossa força para edificação de pessoas, para que o reino do Senhor venha a crescer. As administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, 15 ao 18 e 23 ao 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia uma guarda real, um superintendente da corveia que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Adoc e Aimeleque, segundo Samuel capítulo 8, versículo 17. Um cronista e um escrivão, 1 Crônicas capítulo 24, versículo 3. Os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Esse corpo administrativo não era autônomo, todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Tito capítulo 1, versículo 5. Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam da palavra e os que administram bem. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Nesse quesito aqui de 1 Timóteo 5, 17 vai dizer sobre honra, né? Eles precisam ser honrados, ou seja, nós precisamos honrar os nossos pastores, os nossos líderes. Nós vemos que Davi não era somente um homem chamado por Deus, mas era um homem também qualificado em algumas áreas, tanto militar, administrativa, religiosa. Em outras palavras, se porventura você é pastor, você precisa não somente ser chamado de Deus, por Deus, e saber explanar bem a palavra, mas você também precisa saber administrar tudo em geral, o tempo, pessoas, precisa saber lidar com situações, porque o pastor lida com várias situações, vários tipos de pessoas, e cada pessoa tem um segmento, tem um pensamento, então é bem complicado a tarefa de pastorear.
Porque eu vejo muitos pastores que se dizem ser chamados por Deus, e eu até vejo que de fato são, entretanto não tem qualificação nenhuma para lidar com situações. Pois bem, se alguém é chamado por Deus, eu entendo que Deus pode capacitar, mas também, como nós vemos que o caso de Davi, ele era chamado, mas ele também tinha suas especificações, ele também tinha suas habilidades. Em outras palavras, não importa, não é somente o fato de você ser chamado a ser pastor ou obreiro, mas você também precisa se qualificar. O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque, segundo Samuel capítulo 8, versículo 17. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado, segundo Samuel capítulo 15, versículo 24. Historicamente, pode-se entender que no aspecto religioso, as cerimônias se desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi em 1 Crônicas capítulo 23, versículos do 1 ao 30. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Uma das coisas que Davi implantou no templo e até hoje persiste é o louvor. Foi Davi que colocou a música no culto. E hoje, somente para lembrar, hoje não hoje, né, mas no dia dessa lição, dia 1º de dezembro, é o primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo de dezembro é comemorado o dia da harpa cristã. Davi, isso foi uma das situações que Davi implantou no culto, né, que foi a questão da música. Sobre a questão litúrgica do culto, nós temos aqui no Brasil várias denominações, como a Igreja Presbiteriana, a Batista, a própria Assembleia de Deus, a Nova Vida, Vida Nova, a Igreja Batista e tantas outras, Deus é Amor e tantas outras. E cada uma delas tem uma forma diferente de cultuar, tem uma forma litúrgica diferente. E o que eles têm em comum? Todos estão corretos. Por quê? Porque eles têm, cada igreja, dessas que eu mencionei e tantas outras, igrejas cristãs, elas têm formas diferentes de cultuar a Deus, mas têm o mesmo propósito, de engrandecer e glorificar o seu santo nome. Claro, cada um faz de uma forma diferente, mas tudo glorifica o nome do Senhor. Síntese do tópico 3. As realizações militares, as administrações de Davi e as mudanças no culto público demonstraram a grandeza política do reinado davídico. Ou seja, Davi, ele não só foi chamado por Deus, mas ele foi um homem trabalhador. Para resumir, acho que fica bem claro que Davi foi um trabalhador, diferente de muitos pastores hoje, que por ser pastor não quer saber de trabalho, né? Mas na verdade o Senhor nos chamou para trabalhar. Jesus certa vez disse que o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Provérbios 6,6 vai dizer: vai ter com a formiga ou o preguiçoso, conhece o seu caminho, você sabe. Então o pastor, independente, tanto no material quanto no espiritual, o pastor ou qualquer outro líder ou qualquer outro membro da igreja precisa trabalhar. Conclusão: o reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel, mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reinado vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. Portanto, o reinado de Davi foi por causa que o Senhor é com ele. Eu acabei de falar sobre a questão do trabalho e por isso que muitas igrejas hoje têm outro lado. Vemos igrejas raquíticas minguando cada vez mais.
trocas de pastores e nada funciona. Por quê? Por uma simples razão. Os obreiros, pastores, não querem trabalhar na obra. Estão somente de nome. Então nós vemos cada dia mais as igrejas minguando e cada um dá uma desculpa diferente. Justifica-se de diferente. Falam de outras situações, das suas dificuldades, mas não põem a mão no arado para fazer a obra do Senhor, e por isso as igrejas não crescem. A Bíblia diz que poucos são os ceifeiros, mas a seara é grande, mas que nós venhamos orar ao Senhor para que mande os trabalhadores. Entretanto, esses trabalhadores parece que não está vindo, não é Deus que está mandando, são pessoas que muitas das vezes, eu sei que existem pastores sérios, mas eu digo que a grande massa esmagadora, principalmente dos jovens, dos pastores jovens, também não sou contra o pastor que é jovem. O que eu quero dizer é o seguinte: independente se o pastor é um pastor idôneo ou um pastor novo, importa é que trabalhe, precisa trabalhar na obra, fazer evangelização, trabalhos nos lares, visitar os doentes, visitar os presídios, visitar hospitais. A igreja está aqui para isso, para propagar o evangelho do Senhor. Porque certamente Deus não mandará pecadores, como muitas das vezes eu ouço pessoas dizendo que Deus vai mandar os pecadores para o templo, ou oram pedindo a Deus para que mande. Está tudo errado, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o trabalho da igreja é evangelização. Mas os pastores, boas partes, a grande massa esmagadora dos pastores, estão presos às suas tradições e não trabalham, né? Questionário. Pergunta: por quais razões Davi foi aclamado rei? Resposta: Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, o norte, e ungido rei por 3 razões. A primeira, ele preenchia todas as condições da realeza. A segunda, sua liderança militar. A terceira, uma promessa da parte de Deus de que o trono seria entregue a Davi. Em outras palavras, Davi estava pronto. Davi era preparado para fazer o trabalho e tinha vontade, né? Era desejoso de fazer. Há também aqueles pastores, líderes que é especializado, sabe fazer, mas não querem trabalhar, não querem fazer. Pergunta: o que estava claro para Davi? Resposta: estava claro que para Davi ter um reinado consolidado bastava apenas ser um líder, um pastor amigo, não um déspota ou tirano. Pergunta: qual o primeiro intento de Davi após ser ungido rei? Resposta: o primeiro intento era tornar sua capital forte e bonita. Pergunta: dentre outras coisas, o que Davi valorizava? Resposta: dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Pergunta: quais os sacerdotes que serviriam no reinado de Davi? Resposta: os sacerdotes que estarão servindo são Zadok e Aimeleque, segundo Samuel, capítulo 8, versículo 17. Então vimos nessa lição que todo aquele que é chamado para a obra do Senhor precisa estar preparado, ou pelo menos se preparar depois, mas precisa ter qualificação, mas primeiro precisa ter chamado de Deus. Não é porque uma pessoa tem habilidades que vai pregar nos púlpitos, vai virar pastor, não. Ele tem que ter chamado de Deus. Se ele não for chamado de Deus, as suas habilidades não farão nenhuma diferença. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!